Donald Trump volta a causar polêmica ao acusar a Universidade de Harvard de ser controlada por a extrema-esquerda radical. As declarações acendem mais uma faísca na tensão entre o ex-presidente e o meio acadêmico americano. E do outro lado do mundo, o Vaticano se prepara para um dos eventos mais vigiados da década, o funeral do Papa. Um esquema de segurança massivo foi montado, com presença de líderes mundiais e forte aparato militar nas ruas de Roma. Fica por aqui. Por quê? Para Washington, também nos Estados Unidos, falar com a Mariana Janjacmo já em tela conosco, porque o embate entre a Universidade de Harvard e o governo Trump se intensifica nos Estados Unidos. O republicano acusou a universidade de ser de extrema esquerda e ameaça a democracia. Enquanto isso, a Universidade de Harvard tenta acelerar o processo para reverter os cortes de financiamento federal. Os detalhes, Mariana Janjacmo. Uma boa tarde para você, Mari. Oi, Débora, boa tarde a todos. Débora, Donald Trump fez uma série de ataques contra a Universidade de Harvard, como você citou, disse que a universidade é uma bagunça liberal, uma ameaça à democracia, antissemita e que matricula estudantes do mundo todo que vêm até os Estados Unidos para destruir o país. Foi o que disse Donald Trump sobre Harvard no momento em que a faculdade processa o governo Trump por ter congelado os 2 bilhões de dólares, mais de 2 bilhões de dólares, na verdade, em recursos depois de Harvard não ter aceitado cumprir as demandas do presidente alinhadas com a agenda dele, como, por exemplo, acabar com os programas de inclusão e diversidade. Uma audiência está marcada para segunda-feira, dia 28, mas a Universidade de Harvard quer acelerar ainda mais esse processo, argumentando que, na verdade, com o congelamento, pesquisas que são consideradas vitais, inclusive para a área de ciência, estão correndo risco. Então, a Universidade de Harvard tenta acelerar esse processo. E em meio a tudo isso, Débora, fontes da CNN afirmam que autoridades do governo Trump estão procurando a universidade para fazer negociações paralelas para fechar um acordo, mas a universidade tem se recusado a fazer essas conversas, a fazer parte dessas conversas, a fazer essas negociações e tem preferido procurar o caminho legal, o caminho da justiça, Débora. Falar com uma violinista, olha só que história bacana, e ela vai trazer para a gente o relato, que tocou o instrumento para o Papa Francisco em pelo menos 2 aniversários do Pontífice. Ela já está aparecendo aqui com a gente, é a Mari Rodrigues, que esteve bem pertinho do Papa Francisco em outras oportunidades. Mari, que legal ter você aqui com a gente na CNN nessa madrugada. Eu vou desejar bom dia, mas é boa madrugada, né? 3 horas e 46 minutos, 4 horas da manhã quase, né? Me diz como é que foi esse encontro com o Papa Francisco, essa oportunidade de tocar, inclusive, o seu instrumento musical para ele em 2 momentos. Como é que ele recebeu? Ele gostava de música? Bom dia, boa madrugada. Bom dia, Renan, tudo bem? Bom, eu sou violinista, moro aqui em Roma já tem 9 anos e tive essa honra de poder tocar violino como solista em 2 aniversários do Papa Francisco, o de 86 e de 87 anos. Legal. E como é que ele recebe ou recebeu, né, essa sua apresentação? Ele gostava muito de música clássica? Ele gostava muito de música, não só música clássica, né? Ele era muito animado e gostava muito de música também. Tanto que as músicas que eu toquei para ele no violino não eram músicas clássicas, eram músicas populares ao som do violino. Que bacana. E Mari, todo jornalista é curioso, né? A nossa equipe aqui, enquanto eles combinavam com você de ter esse bate-papo aqui conosco na programação, a gente viu algumas fotos suas, inclusive, Mari, eu acabei vendo uma selfie com o Papa Francisco. Você e ele, você teve a oportunidade de fazer uma selfie com o Papa Francisco? Tive, me sinto muito honrada por isso. Tive essa oportunidade e o Papa, acho que principalmente por conta da tecnologia e também pela forma como ele é, né? Ele é muito próximo das pessoas, ele quebrou um protocolo muito grande na história da igreja, que é um Papa fazer selfie com as pessoas.
né? Às vezes até a gente brinca, é o Papa do selfie, porque isso não acontecia em outros papos, com outros papas, né? E eu tive essa oportunidade. Enquanto você estava respondendo a minha pergunta, as fotos aqui, para quem está acompanhando a gente na transmissão, estavam aparecendo. Olha aí, ó, uma selfie um pouquinho mais distante nesse momento. E agora sim a selfie, a verdadeira selfie. Você e o Papa Francisco, ambos sorridentes ali no melhor estilo jovem. Aliás, ele era alguém que realmente conseguiu trazer de volta muitos jovens e conquistar o coração de muitos jovens e, sobretudo, de mulheres, né, Mari? Isso é muito legal. Sim, sim, ele exalta sempre, né, a mulher dentro da igreja. Ele fez muitas mudanças dentro da igreja, valorizando a mulher. Isso é muito bacana. E me diz uma coisa, você disse que reside em Roma, certo? Como é que está o clima aí? Você também foi se despedir do Papa Francisco, encarou essas longas filas, teve essa oportunidade ou vai esperar o cortejo, enfim, passar por algumas ruas para dar o seu adeus? Né, fui também, já marquei minha presença lá. Inclusive, dormi 3 horinhas aqui, porque ontem eu saí de lá, era mais de 3 horas da manhã. Acho que não podia deixar de ir, prestar minha homenagem, rezar um pouquinho pela alma dele e me sinto muito, muito agradecida por ter ido. São longas horas de fila, mas eu acho que é um clima de muita paz, de muita admiração. É uma sensação inexplicável. Quantas horas você ficou na fila? Eu fiquei 2 horas e meia. Ah, então foi de certa forma mais rápido. Talvez você tenha escolhido ali um horário onde ela estava um pouco mais vazia. O nosso enviado especial chegou a encarar 5 horas de fila. Nossa, bastante. Eu tinha ido, na verdade, ontem, no dia 22, na parte da manhã, muitas horas de fila. E aí resolvi ontem à noite, cheguei lá, eram umas 11 horas da noite e achei que foi um ótimo horário, porque aí as pessoas já estavam deixando para ir no dia seguinte, né? E aí as filas estavam mais rápidas. Ah, sim, foi uma ótima escolha. E qual que era o clima ali na fila? A gente percebeu, e ainda ouvindo alguns relatos, por isso que eu queria ouvir o seu, de que as pessoas estavam, obviamente, todas elas muito tristes pelo ocorrido. A gente sabia que a saúde dele andava bastante debilitada, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam ali com aquela sensação de gratidão e nesse silêncio bastante conectadas, né, com o momento. O que você sentiu enquanto estava na fila? Sim, também senti isso. Muitas pessoas tristes, muito emocionadas. Não tem como não se emocionar. Chegando ali perto, se aproximando, né, do caixão, mas também uma sensação de muita gratidão, um sentimento de paz muito grande. Eu senti uma paz muito grande na igreja. Ele sempre teve essa característica. Eu falo também sobre as oportunidades que eu tive de encontrar com ele pessoalmente. Ele sempre transmitiu muita paz. É difícil de explicar o que era estar próximo ao Papa Francisco, porque é só ele entrar no ambiente assim que muda completamente o ar, sabe? Muda completamente a característica do ambiente. E ontem também estava assim, toda a Basílica de São Pedro, um silêncio muito bonito, apesar da quantidade de pessoas passando por ali, um silêncio de muito respeito. E uma sensação de paz muito grande dentro da Basílica. E é muito curioso esse seu relato, Mari, porque aqui tem muita gente trabalhando nessa madrugada na CNN, e quando a gente encontra um colega ou outro que tiveram a oportunidade de estar na Basílica e por algum momento acompanhar ali o Papa quando saía na janela, quando ele celebrava as missas, inclusive conversando com uma colega aqui, ela disse, ela tem uma foto do Papa bem distante, só saindo ali na janelinha, e ela fala, no momento que ele apareceu, tudo mudou. Parecia que o ambiente se transformava. E aí eu lembrei, na hora que você me respondia, eu lembrei. Então é muito isso, né? É esse poder, essa força, essa luz, essa energia que ele transmitia e que com certeza
vai permanecer, é um legado, são muitas coisas, né, que irão perdurar. E é muito bonito ver cada relato que a gente ouve das pessoas que, sobretudo, você, uma sortuda, teve várias oportunidades de encontrar com ele. Sim, e eu vou até entrar um pouquinho no detalhe, né? A primeira vez que eu toquei como solista para ele, eu estava muito tensa, eu estava muito nervosa, né? Quem é que não ficaria, eu acredito, sabendo que vai tocar para o Papa. Então, eu já estava me preparando há mais de um mês para tocar para ele, eu já estava fazendo um trabalho psicológico também para eu chegar ali na hora e não travar, né? Para eu ter toda a desenvoltura para poder tocar. Mas a presença dele traz tanta paz que quando eu comecei a tocar, eu esqueci de completamente todo o meu nervosismo. E é até estranho de explicar isso, porque quem se apresenta em público sabe que existe uma adrenalina envolvida, existe, né, um friozinho na barriga, mas a presença dele traz tanta paz que eu me senti assim completamente segura, completamente tranquila, e eu esqueci que eu estava nesse planeta, assim, sabe? Eu estava realmente focada, concentrada e transmitindo a minha música para ele. E o que você me diz é muito de encontro que a gente sempre acompanhou da trajetória do Papa Francisco, que é essa relação que ele queria manter com as pessoas, uma relação de humano para humano. Ele não queria estar numa figura muito maior ou num status, mesmo sendo Papa, né? Num status acima, olhando de cima para baixo. Não, ele olhava no olho, né? Ou seja, talvez essa calma que você nos relata, né, nesse momento que enquanto você tocava, é muito isso, né? Ele era uma pessoa simples, era uma pessoa comum e era uma pessoa que estava ali para te ouvir. Curiosidade, Mari, quais foram as músicas que você tocou para o Papa? Bom, no primeiro ano eu toquei Heal the World, e no segundo ano eu toquei Imagine e What a Wonderful World. As três músicas são músicas populares, músicas conhecidas por todas as pessoas, né? Músicas que marcaram a história e músicas com uma mensagem muito bonita, né? De paz, de união, de leveza. Então, foram músicas que acredito que trazem tudo aquilo que a gente deseja para o mundo de hoje. E ele se emocionou, ele gostou, ele já conhecia? Ele gostou muito, ele ficou muito feliz. Eu fiquei mais feliz ainda, né, de saber que o Papa gostou da minha performance. Eu toquei realmente com a minha alma enquanto eu estava ali, então para mim foi muito gratificante. E ele faz questão de agradecer. Eu acho que essa humildade dele, ela fica marcada para a história de uma forma única. Ele agradecendo não só a mim, mas cada pessoa ali envolvida fez questão de vir me agradecer, falar que eu toquei muito bem. E é uma sensibilidade, sabe, nos pequenos detalhes que faz toda a diferença e faz ele se tornar essa pessoa tão única. Que bacana, olha só, a gente conversou com a Mari Rodrigues, ela é violinista e inclusive teve a oportunidade de tocar em alguns momentos o instrumento dela para o Papa em aniversários do Pontífice. Mari, obrigado por estar conosco aqui na CNN, trazendo para a gente esses relatos tão legais, tão bacanas, trazendo para a gente inclusive a selfie que você fez com o Papa Francisco. Isso é inesquecível e que bom conversar com alguém que teve essa oportunidade e trazer esses relatos tão brilhantes. Desejo para você uma boa sexta-feira, um bom dia por aí na Itália. Obrigada. Apesar do momento triste e difícil, né? Eu fico muito feliz também de poder dividir um pouquinho com as pessoas do que ele é nos bastidores também, né? E o quanto eu me sinto também honrada de poder estar trazendo essa informação e representando, de certa forma, o Brasil. Aliás, ele amava o Brasil, né? Ele fez alguma piadinha ou não? Não, não fez nenhuma piadinha. Eu já vi várias piadinhas que ele fez em outros momentos. Mas uma curiosidade também, teve uma das ocasiões, eu levei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida
que eu comprei, né, em Aparecida do Norte quando eu fui. E eu dei de presente para ele e eu não falei quem era, né? Qual o nome da Nossa Senhora. Imagina quantas Nossas Senhoras não existem no mundo inteiro. E aí ele olhou para Nossa Senhora, olhou para mim e falou assim, Aparecida. Então, assim, isso também demonstra um pouco do carinho dele pelo Brasil. Muito legal. Com certeza. Mari, obrigado, viu? Uma boa sexta-feira. Agradeço demais esse bate-papo conosco aqui na CNN. Bom dia. Bom dia.